Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like e ative o sininho. Os judeus também serão arrebatados? Se forem judeus crentes em Jesus Cristo, sim, viu, Ramilson? Somente a igreja do Senhor Jesus será arrebatada. Essa igreja é formada por qualquer pessoa na terra que tenha crido em Jesus como Senhor da sua vida. Pode ser judeu, pode ser gentil. É justamente essa a diferença da igreja de Cristo. É uma mistura de judeus com gentios. Judeus são aqueles que são descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, e os gentios são todos os outros povos da terra. Quem está em Cristo faz parte da igreja. Independente da cultura, independente da língua que fala, independente de muitas outras questões, se está em Cristo, se nasceu de novo, creu que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos e confessou a Jesus como Senhor da sua vida, será salvo. Simples assim. O judeu ele não é salvo por ser judeu. Tanto é que Paulo tenta explicar isso em diversos lugares em seus textos do Novo Testamento. Ele mostra que nem todos de Israel são de fato israelitas. Ele mostra que o judeu verdadeiro é aquele que o é não apenas por fora, circuncisão verdadeira não é aquela que o é apenas na carne, que o judeu verdadeiro é aquele que o é por dentro, e circuncisão de verdade é aquela que é do coração. Em Gálatas capítulo 4, Paulo chega ao absurdo de dizer que os judeus que não nasceram de novo são escravos, que Jerusalém, que é a mãe dele, com seus filhos, que são os judeus, são escravos e são comparados alegoricamente a Agar e os seus filhos. Lá em Gálatas 4 ele diz isso. Paulo ousa dizer que os seus irmãos, segundo a carne, por não terem confessado a Jesus como Senhor, são, na verdade, aos olhos de Deus, ismaelitas. Só que muita gente não entende isso, né? Até hoje em dia muita gente não entende isso. E ficam, de certa forma, endeusando a cultura judaica pelo fato de o próprio Paulo também demonstrar que nós que somos gentios somos devedores aos judeus. Tem muita gente que não gosta, inclusive, né? Tenta demonizar os judeus. Tem os dois extremos em todo tipo de doutrina, né, gente? Vocês sabem disso. Ao longo da história, ou o pessoal vai para um extremo ou vai para o outro. Nunca ninguém sabe andar no meio da estrada. Mas tem aqueles que não entendem o fato de que a salvação vem dos judeus, mas não precisamos viver como judeus para que sejamos salvos. E tem aqueles que desprezam os judeus a ponto de demonizá-los, dizendo que os judeus não são judeus de verdade. Mas é tudo uma grande tolice, porque a palavra de Deus é a luz, é a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, e é ela que nos esclarece a respeito de todas as coisas. Mas são verdades bíblicas explicadas muito bem no Novo Testamento, que não podem ser desconsideradas. A salvação vem dos judeus. Paulo diz em Romanos 15, 27, que somos devedores aos judeus. Tem gente que não gosta, tem gente que fica com raiva quando se fala isso, mas não tem problema, a pessoa pode fazer alguma coisa com a sua vida, né? Larga esse negócio de cristianismo, vai virar macumbeiro, que é melhor o que você faz. Mas aquele que é cristão, que está em Cristo, Paulo diz muito claramente que todo cristão gentil é devedor aos judeus, porque nós somos participantes dos valores espirituais dos judeus. Afinal de contas, alguém poderia dizer, mas qual é a vantagem de ser judeu? E Paulo responde, muitas sobre todos os aspectos, porque em primeiro lugar aos judeus foram confiados os oráculos de Deus, as palavras de Deus. Mas aí também é bom que se diga que a quem muito é dado, deste muito é cobrado. Então quando vier o momento da ira, da tribulação, quem vai estar no começo da fila vai ser o judeu incrédulo, o judeu que rejeitou, o judeu que não fez a sua parte, que não cumpriu o seu papel. Foi exatamente para isso que Deus separou Abraão e de Abraão gerou esse povo, para que por meio de Abraão todas as nações da terra fossem abençoadas. Mas a partir do momento que os descendentes de Abraão, em vez de cumprirem o seu propósito de existência, eles perseguem o autor da vida, matam a Jesus Cristo, perseguem os apóstolos, impedem a pregação do evangelho, evitando assim que as pessoas sejam salvas, elas estão fazendo exatamente o oposto do que deveriam fazer, que justifica a sua existência. Então, Deus ele não pune sem motivo, e esta é uma das razões pelas quais a tribulação vai advir ao mundo, né? Para exterminar da terra os pecadores, dos quais os judeus são mais responsabilizados do que quaisquer outros. Mas é aquela coisa, né? Isso aí, tudo isso que a Bíblia ensina, são coisas que são ditas pelos próprios judeus dos seus compatriotas. Não é o gentil, não sou eu, não é você, não somos nós que porventura sejamos gentios, que vamos agora esculhambar com o povo judeu, ou que vamos agredir, falar mal, criticar, apontar o dedo. Isso é uma coisa interna. É judeu para judeu, é profeta judeu falando com seu povo judeu, é apóstolo judeu falando com seus irmãos judeus, é o Senhor Jesus Cristo judeu falando com os seus
os seus irmãos de carne e sangue judeus. Então é uma crítica interna. A gente sabe disso porque os textos hebraicos, que são considerados como sagrados e inspirados por Deus, se tornaram um patrimônio da humanidade. É a Bíblia, né, que nós amamos, que nós respeitamos, pela qual nós vivemos, mas nós tomamos conhecimento destas questões internas da sociedade judaica, da cultura judaica, do povo judeu, porque Deus foi misericordioso e fez com que a sua palavra se espalhasse pelo mundo. Mas não somos nós que devemos julgar os judeus, pelo contrário, a gente tem que manter o padrão da palavra, considerando que nós somos devedores a eles, porque participamos dos valores espirituais deles. Nós não viramos judeus porque nascemos de novo. Nós não somos o Israel de Deus, mas somos devedores, como a palavra de Deus diz. E se porventura os judeus têm ódio dos cristãos, perseguem os cristãos e fazem o que for, né, judeus incrédulos, judeus que detestam o Senhor Jesus, que não amam a Cristo e perseguem o Evangelho, se porventura eles fizerem isso, obviamente que não podemos chamá-los de amigos, mas são inimigos amados, como Paulo explica bem lá em Romanos capítulo 11. Amados por causa dos patriarcas, por causa das promessas, por causa daquilo que Deus fez na história da redenção da humanidade, através do povo judeu, né, através da sua ascendência, mas são inimigos por causa do Evangelho. Porque o Evangelho abraça a todos, sem acepção de pessoas, demonstrando que o amor de Deus está derramado na cruz do Calvário para todos os homens, a despeito da sua raça, a despeito da sua nacionalidade, e essa é uma coisa que é difícil para um bom judeu entender e aceitar. Veja o registro da luta pessoal de Pedro em aceitar a comunhão com os gentios e toda a confusão que nós encontramos no Novo Testamento por causa da dificuldade da cabeça do judeu com os crentes gentios que iam sendo trazidos para o corpo de Cristo, né? Este é um trabalho independente e conta com a ajuda das pessoas que têm sido abençoadas por ele. Se você quiser fazer parte do Para Outros conteúdos e livros do Natan, acesse natanrufino.com.br. Agradecemos pela atenção e pelo carinho. Deus abençoe.